Caras amigas, caros amigos, irmãos que somos, filhos do mesmo amor, herdeiros do mesmo coração. Seja Jesus a luz de nossa consciência, hoje e sempre. Há cerca de 2 semanas, eu recebi esta incumbência muito difícil de fazer uma reflexão acerca da personalidade de Chico Xavier. E por que nos parece uma missão difícil? Porque a apreciação de qualquer personalidade muito grande, que produz luz em áreas específicas da vida humana, gera também, involuntariamente, muita sombra. Sombras que refrescam alguns, mas que fazem com que deixemos de examinar alguns elementos que também são muito importantes. E porque também essas personalidades têm a característica de produzir um vínculo afetivo muito forte, fazendo com que, muitas vezes, à revelia deles, indivíduos disputem opiniões contrárias a seu respeito, algumas positivas, outras nem tanto. E Chico Xavier, que era um homem de belíssimo coração, uma personificação da bondade, não passou ileso a essas polêmicas. Quem teve a oportunidade de ler, por exemplo, a biografia escrita pelo jornalista Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, que muitos consideram a melhor biografia que foi feita acerca dele, feita por um indivíduo cético, inclusive nota que Chico a vida inteira teve de lidar com controvérsias que ele mesmo não havia criado. E essas controvérsias se manifestam por meio da contraposição de 2 tentáculos do sectarismo. Um sendo o fideísmo acrítico, ou seja, o exercício da fé cega, sem o exame necessário e indispensável, e, por outro lado, o antagonismo sistemático, de pessoas, inclusive, que não têm proximidade, que não examinaram detidamente a sua conduta no dia a dia. Encontrar uma linha de equilíbrio que nos faça examinar tudo que Chico Xavier produziu, e mais que isso, conseguimos extrair lições importantes da sua conduta, da sua maneira de proceder como pessoa, como espírita, principalmente. É um trabalho difícil, bastante difícil. Mas como nós também não temos a menor pretensão de perfeição e de encerrar o assunto, o nosso convite nessa reflexão é que as amigas e os amigos depois, por sua conta e vez, façam o serviço de examinar as obras de Chico Xavier. São 412 livros que ele produziu. 40 milhões de exemplares foram vendidos até o lançamento do filme Chico Xavier, naquela época. Depois disso, foi vendido muito mais. Chico Xavier foi traduzido para 33 idiomas, e 30 livros dele, inclusive, estão em braille, dando acesso, portanto, a pessoas cegas a terem a condição de estudarem o seu contributo à doutrina espírita. Portanto, uma primeira coisa que nós precisamos examinar são
essas reações extremadas que foram construídas em torno dele. É muito comum hoje em dia, por exemplo, nós notarmos indivíduos que alegam ter uma espécie de espólio de Chico Xavier. Indivíduos que dizem que conversaram com ele na cozinha no momento em que não havia ninguém mais e sequer uma mosca passando, e Chico lhes revelou algo que não revelou a mais ninguém na face da terra. E nota-se na intimidade dessas declarações um certo desejo de proeminência da pessoa que diz. A construção de uma proximidade que nós não podemos avaliar se é verdadeiro ou não. E a partir disso também nos põe em suspenso a veracidade daquilo que a pessoa diz, porque compromete alguém que, para se comunicar no momento presente, necessitaria de um médium, e esse pobre coitado que fosse fazer, que fosse servir de intermediário para Chico Xavier, ficaria numa situação embaraçosa, e o próprio Marcel Souto Maior trata disso no último capítulo do seu livro, porque, a depender do conteúdo da mensagem, os campos em disputa infernizariam a vida do médium. E Chico, corporificado, não está aqui para falar desses assuntos. E, aliás, uma outra coisa que ele nota, com um ano de transcurso de sua morte, isso em fevereiro de 2003, é que até aquele momento Chico Xavier não havia feito nenhum tipo de declaração por intermédio de absolutamente ninguém. Mas essas controvérsias acontecem muitas vezes em razão de proximidades e distanciamentos que alguns observam, por exemplo, na literatura produzida através dele, por André Luiz, por Emmanuel, etc., alegando alguns que há um distanciamento da teoria que Kardec havia elaborado inicialmente. Só que há um detalhe importante que nós precisamos examinar antes de concordar ou discordar com as argumentações. Toda a ideia, e o filósofo francês Pierre Bourdieu apresenta isso de maneira muito precisa em 2 textos, as condições sociais da circulação internacional das ideias, e o texto O Campo Científico, não circulam, repetindo, essas ideias sem as impregnações dos ambientes em que elas estão. Uma ideia não sai do seu campo de origem, ou campo de emergência, para um campo de recepção infensa, ou, aliás, incólume a qualquer tipo de interferência cultural, histórica. Portanto, a interpretação que nós temos a interpretação que nós fazemos de alguns pontos, muitas vezes é feita por meio de aproximações. O próprio Jesus, por exemplo, à sua época, em razão de comunicar ideias complexas a pessoas que não tinham condições de compreendê-las dentro da sua mais absoluta clareza, utilizou-se de parábolas. Figuras de linguagem são muito comuns nas exposições que Jesus fazia. E certamente nós compreenderemos muitos desses detalhes muito mais tarde, quando tivermos, do ponto de vista individual e coletivo, um amadurecimento de consciência, um aprimoramento tecnológico, científico, filosófico, moral, para podermos descascar, por assim dizer, as expressões, ou melhor, as expressões figurativas chegando ao núcleo da mensagem. Isso acontece, inclusive, quando nós amadurecemos como leitores. Eu me lembro de conversar certa feita com o sogro de Wesley Caldeira, que é o expositor espírita da cidade de Montes Claros, e à época ele era um homem octogenário, ele já desencarnou há alguns anos, e ele me disse ter um hábito curioso. Ele era um leitor voraz e dizia: a cada 5, 10 anos, eu retorno às obras que eu li para fazer uma releitura. E toda vez que eu retorno, eu
extraio conteúdos que eu não via antes, porque eu também, em razão das leituras, vivências, experiências, amadurecimento emocional que tive nesse percurso, sou uma outra pessoa, era uma outra pessoa na leitura seguinte, e isso me dava uma condição de perceber detalhes que eu não via anteriormente. Portanto, desse ponto de vista, Chico Xavier é um problema no sentido filosófico, no sentido moral, religioso, para a doutrina espírita, porque é difícil compreender alguém cuja mediunidade é tão impressionante. Alguém pode até discordar dos conteúdos produzidos, mas negar a condição mediúnica de Chico Xavier, que levou, inclusive, numa entrevista a um repórter da TV Bahia, o repórter Zé Raimundo, Divaldo Franco dizer, numa metáfora, que Chico Xavier é a maior antena paranormal do século XX. A capacidade de Chico Xavier de capturar informações, de fazer sintonia com os espíritos, de conseguir receber e emitir informações bastante complexas, apesar das suas dificuldades que ele humildemente revelava, impressiona muito. Tanto nas cartas, que hoje são, por exemplo, objeto de estudo do Núcleo de Pesquisas Espíritas, sobre espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, capitaneada pelo médico Alexander Moreira Almeida, onde, por meio dessas investigações, tenta-se perceber um nível de fidedignidade, de aprofundamento, que ele conseguiu imprimir em algumas cartas, sendo uma delas, por exemplo, objeto de controvérsia no campo jurídico no Brasil, quando uma foi utilizada para inocentar um jovem de assassinato, quando os pais da vítima reconheceram muitas similaridades e informações que ninguém mais sabia, como referências de identidade do jovem que havia morrido, e o autor da carta, isenta o amigo da ação de assassinato, dizendo que o disparo da arma ocorreu em razão de um acidente. Imaginem isso na cabeça de uma pessoa cética, materialista, que não tem o menor compromisso com a vida após a morte, etc. É natural que essa controvérsia, inclusive, permaneça, e o promotor, inclusive, que teve a sua tese superada pela desistência dos pais, ficou bastante incomodado, e nota-se isso nas declarações que ele faz, em razão da interferência dos mortos num campo tão grave como o dos vivos. Mas, quando se nota também as psicografias que Chico fez sobre a vida no mundo espiritual, por exemplo, algumas imagens que André Luiz, que, a nosso ver, é um dos que mais utiliza metáforas para poder explicar coisas, em que ele delineia fenômenos mediúnicos que estão descritos em O Livro dos Médiuns. Há alguns temas que merecem um pouco mais de aprofundamento e análise, de espera, para que nós possamos construir conclusões, mas isso também acontece no campo daquilo que foi produzido por Allan Kardec. Quem teve a oportunidade de compulsar o material que ele produziu, que foram 23 obras ao todo, vai notar que na Revista Espírita há vários inventários de experiências mediúnicas em que Chico apresenta comunicações dos espíritos sem dizer que ele tem uma conclusão fechada sobre aquilo que os espíritos apresentaram, porque alguns temas, algumas mensagens, algumas ideias não poderiam ser investigadas cientificamente naquela época. Então, elas estavam ali esperando o momento para serem, via o método que era o controle universal do ensino dos espíritos, serem acolhidas como conceitos, como construtos doutrinários ou categorias doutrinárias. Então, para que nós resolvamos esse problema, Chico Xavier, problema filosófico, por favor, é necessário que nós resolvamos antes o problema do que o Espiritismo é. Porque resolvendo o problema
do que o Espiritismo é, nós poderemos apreciar Chico em toda a sua grandeza singela, em todo o seu gigantismo humilde. Porque apesar de Chico Xavier ter se tornado muito grande, não se flagra em nenhum momento qualquer expressão de vaidade, de orgulho, de autopromoção de sua parte. Chico Xavier, como dissemos, produziu 412 livros psicografados e sempre negou a autoria deles. Nunca disse que ele foi capaz de produzir qualquer um que seja. E nunca feriu um centavo que fosse dessas obras que ele doou para instituições beneficentes, fossem elas beneficentes do ponto de vista da divulgação da doutrina espírita ou beneficentes também porque atendiam materialmente pessoas. Ele nunca se referenciou como autor delas. E sempre se referia a si mesmo como um cisco, como uma pessoa muito pequena, como alguém singelo. E todas as pessoas que lidaram com ele se impressionavam muito com essa característica que Chico Xavier apresentava. Mas, do ponto de vista da conceituação da doutrina espírita, nós podemos pensar em algumas coisas importantes. Quando Allan Kardec se dedica a fazer essa tarefa, por exemplo, num livro chamado O que é o Espiritismo, logo na sua introdução, por volta da página 50, mais ou menos, Kardec diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de investigação e uma doutrina filosófica. Ciência de investigação, porque ela tem um conteúdo de experimentação, mas ele não estabelece com a palavra ciência uma equivalência com a biologia, com a química, etc. O que ele está dizendo é que o Espiritismo é um campo específico de conhecimento, um campo do saber, que tem esse aspecto experimental, mas um filosófico moral muito forte. E em vários textos de Kardec, esse cuidado com as consequências ético-morais aparece de maneira muito gritante. Por exemplo, o texto Espiritismo Obriga, que foi publicado em uma das revistas espíritas, que é um texto que trata, primeiro, das consequências morais da adesão do espírita ao espiritismo, porque pensar nos seus conceitos como imortalidade da alma, reencarnação, a existência do espírito, etc., deveria gerar em todos que examinassem pelo menos reflexões morais, e pouca gente que examinou os fenômenos mediúnicos chegaram a essa conclusão. Curiosamente, fora Kardec, me vem à mente Alfred Russel Wallace, que publicou 2 anos antes do livro que revolucionou a ideia sobre as espécies, que foi a obra de Darwin, com ele próprio, um artigo tratando da evolução das espécies. E Alfred Russel Wallace é muito pouco citado em razão de ter a péssima mania de acreditar que espíritos existem, de fazer pesquisas a respeito disso, então ele era mal visto naquela época entre os cientistas. E Alfred Russel Wallace, quando escreve o livro O Aspecto Científico do Sobrenatural, dedica um capítulo para examinar as consequências morais da imortalidade da alma. Se nós admitimos que a consciência sobrevive, a consciência no sentido de individualidade, resiste à desagregação do corpo biológico, isso há de produzir algum tipo de consequência moral no momento presente. Kardec tem essa preocupação constante, e ele afirma isso no livro que é o Espiritismo, quando ele diz essas duas coisas e diz mais uma. Podemos assim defini-lo, ele diz. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O que nos põe a pensar sobre 2 aspectos do aprendizado da doutrina espírita. Um óbvio, que é o objetivo
na medida em que olhamos a definição e percebemos que nela Kardec estabelece qual é o seu objeto de estudo, que é o espírito. Mas se nós aprofundarmos um pouco as reflexões sobre o que é essa estrutura de conhecimento que ele constrói e pensarmos que, independentemente de qualquer aspecto transitório, ou seja, posição social, profissão, características físicas, etc., nós somos espíritos, dessa constatação emerge a dimensão subjetiva de apreciação da doutrina espírita, porque o objeto estudado sou eu. Eu estudo a doutrina espírita e insistimos nisso sempre que possível para me estudar. Portanto, quando voltarmos os nossos olhares para aquilo que Chico Xavier produziu, teremos de ter em mente que, por exemplo, ele precisou aprender a doutrina espírita para entender a sua própria mediunidade. Quem lê o livro de Marcel Souto Maior, algumas outras biografias, assistiu ao filme, por exemplo, nota que ele passa a infância inteira sendo visto como... Eu já vi vários amigos meus que são médiums, que têm um pouco mais de idade, ou como pessoas loucas, ou como indivíduos endemoniados. Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que tive com uma amiga no centro, depois de alguns anos, no Centro Espírita Antônio Cruz, em que ela estava lá. Nós estávamos numa entrevista em razão de um curso, etc., e ela me disse: Ricardo, eu passei a vida inteira atormentada pelas impressões que as pessoas tinham a meu respeito, porque em casa ninguém entendia porque eu escutava coisas que ninguém escutava, que eu via pessoas que ninguém via, que eu às vezes involuntariamente respondia a alguma pergunta e parecia que eu estava falando sozinha, e diziam que eu era louca ou atormentada mentalmente. Para as amigas e os amigos terem uma ideia, certa feita tentaram fazer um exorcismo com ela num determinado templo religioso cristão mais conservador e mais avesso à mediunidade, pelo menos como Kardec a explica, que ela se movimentou de maneira tão agressiva em razão do espírito, não que ela quisesse, que ela bateu... As pessoas não conseguiram segurar, ela bateu o ombro numa coluna, num pilar, e quase sofreu uma fratura. Então ela foi violentada de várias formas. Aí eu lhe perguntei: e hoje em dia, como você se sente? Bom, hoje me sinto como uma pessoa normal, como qualquer outra. Porque eu entendi que a mediunidade é um fenômeno natural. Só. Esse talvez seja o maior mérito de Allan Kardec, ter demonstrado que a fenomenologia mediúnica não tem nada de sobrenatural, ela corresponde à natureza, claro, espiritual do ser humano. Não tem nada de estranho, de anormal, de místico. E, inclusive, no contato com os espíritos, nós precisamos levar isso em consideração. Ao estarmos na proximidade com ele, termos a postura que Allan Kardec tinha, por exemplo, ao dizer que nunca tomou espírito nenhum como um revelador predestinado, mas como objeto do seu aprendizado. Então, ele utilizava o contato com os espíritos para aprender. Chico Xavier teve de fazer isso, porque era uma criança que sofria castigos, tinha de fazer penitência no livro, coitado, carrega uma pedra na cabeça que é muito mais pesada que o corpo dele, em razão do pai achar que ele era meio maluco, em razão de ver esses espíritos. Quando ele fica mais velho, inclusive, e uma pessoa tenta lhe doar um carro, e Chico Xavier, em vez de receber, doa de presente, aí o pai tem certeza que ele é biruta, porque eles estavam passando por uma dificuldade material muito grande. Mas ele, como todo indivíduo que tem muito contato com a dimensão espiritual, tem condutas, em razão de levar a sério moralmente esse contato, que os outros têm dificuldade de entender. O nível de moralidade de alguém que chega a brigar com o sobrinho, como ele teve de fazer,
porque ele descobre que nos atendimentos o sobrinho começa a cobrar das pessoas o seu lugar na fila, demonstra um nível de indignação e de integridade que poucos se arriscariam a fazer, porque depois disso ele sofre vários ataques porque o sobrinho o acusa de fraude. E acontece nesse momento, por exemplo, algo que é muito interessante, quando Davi Nasser, Jean Manzon e Davi Nasser, que são dois repórteres bastante agressivos na produção das reportagens, fingem que são, respectivamente, um francês e um norte-americano dos Estados Unidos, para fazer uma reportagem com Chico Xavier. Fazem várias perguntas numa sessão de psicografia sobre vários assuntos diferentes, sobre economia, biologia, etc. Questões muito pessoais, induzem Chico a posar para algumas fotos, algumas bastante complicadas depois. E de posse dessas fotos e da informação de que Chico Xavier não havia conseguido perceber a farsa, eles estavam prontos para publicar uma reportagem com o intuito, se não direto, indireto, de prejudicar a imagem de Chico, pelo menos para dizer que de médium ele não tinha nada, que era um farsante. E quando eles estão prestes a coligir o material da impressão para levar o material para a impressão, um deles, que é o Jean Manzon, que finge que é francês, pergunta a Davi Nasser, entrando no escritório: você viu? Porque quando eles saíram da presença de Chico, ganharam 2 exemplares do livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro lançado por Chico Xavier, em que há psicografias de autores espirituais como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, vários poetas, vários escritores, e que causou uma tamanha comoção que alguém chegou a dizer: se isso aqui não foi feito por esses espíritos, podem desocupar várias cadeiras da Academia Brasileira de Letras e reservar para esse rapaz, porque ele é um escritor absolutamente genial. E quando Jean Manzon faz a pergunta, não vi. Quando eles abrem, há uma dedicatória, e na dedicatória tem a identificação com o nome deles, e não o nome que eles deram, os nomes que eles deram. Ao amigo Jean Manzon, ao amigo Davi Nasser, e eles ficam tão perplexos que mudam o teor da reportagem, mas não a ponto de admitirem que o seu intento falhou. Eles dizem que a reportagem continua deixando Chico como um problema insolúvel, etc. Ou seja, não tiveram a humildade de reconhecer que a astúcia deles não era tão grande. Porém, o resultado moral e emocional para Chico não foi bom dessa situação, porque ele se sentiu exposto e foi reclamar com seu guia espiritual, que, como nós sabemos, é o espírito Emmanuel, que não é propriamente assim, nota-se isso nos diálogos, não é propriamente uma pessoa muito delicada. E Chico diz a ele que se sentiu exposto, se sentiu enganado, e Emmanuel, com toda a sua delicadeza, diz a ele que quem o enganou foi a própria vaidade. Quem enganou você foi sua vaidade. Mas o Senhor deixou, porque você precisava aprender. É a alegação de Emmanuel, que é a mesma alegação que aparece na segunda edição do livro Consolador. Sobre isso eu falo já. Mas, quando nós examinamos a influência moral do médium no livro dos médiuns, que Kardec produziu, é o segundo dos 5 mais conhecidos, Kardec elabora uma pergunta sobre isso aos espíritos, porque muitas vezes médiuns que têm boa conduta, têm uma atitude moral respeitável, são induzidos a erros. E a primeira consideração que o espírito que responde faz é a seguinte: conheces o interior
de cada um deles, os escaninhos da alma humana, porque nem sempre o defeito fica evidente, ele está dentro, muito bem disfarçado. Inclusive, se nós pensarmos numa virtude como a caridade, ela só é apreciável genuinamente quando ela tem vinculação com o que está no interior. De fora é muito difícil notar assim, a não ser que você observe durante muito tempo a conduta de alguém, se determinados gestos são sempre movidos por aquela virtude ou se em algum momento o egoísmo não se ensaia, quando a pessoa quer ser vista ao beneficiar outro. Mas Emmanuel chama a atenção de Chico Xavier e ele deve saber por que ele estava fazendo isso, ao dizer que a sua vaidade o havia exposto. Mas há um outro momento, que é no livro Consolador, e é por isso que é importante ter em mente a sobriedade que a doutrina espírita exige, em que alguém recebe a primeira edição e nota uma resposta estranha que Emmanuel dá do ponto de vista da doutrina espírita, porque ele propugna a ideia das almas gêmeas. E quem observa da segunda edição em diante, nota que é uma nota explicativa grande, em que o autor do livro, por meio de Chico Xavier, dá todas as explicações do porquê ele vazou essa informação, e mais uma vez, inclusive, ele diz que Chico Xavier não havia estabelecido um filtro necessário, diz isso com outras palavras, mas ele diz também que aquela era, embora distante da doutrina espírita, uma tese cara ao seu coração, e ele pedia que a resposta fosse mantida com a nota explicativa lá no seu lugar. Quando nós examinamos a personalidade de Emmanuel, conforme ele próprio constrói nos romances, dá para entender mais ou menos porque ele tem essa ideia de que há espíritos predestinados à união. Porque, considerando a veracidade daquilo que ele escreve há 2000 anos, o que ele fez com Flávia, que era muito cara ao seu coração, explica ele sentir incômodo durante muito tempo. Oi? Lívia. Porque ele, em razão de uma postura maledicente de alguém, atribui a ela uma má postura na condição de esposa que não correspondia à estatura moral dela. E quando ele resolve corrigir, é tarde demais. E ele carrega esse incômodo. E eu tenho a impressão de que esse comentário dele, tanto a resposta como o comentário depois, são impregnados dessa experiência particular. O que demonstra que a mediunidade, não só como um fenômeno, mas como não só como um fenômeno que produz comunicações, mas um que permite que cada indivíduo que a tem uma compreensão muito específica da realidade, está sujeita tanto à subjetividade do médium quanto à subjetividade dos espíritos. Por isso que Kardec tenta um certo nível de objetividade no exame. Mas lembremos, porque isso é muito discutido em ciência, na atualidade, em filosofia da educação, etc. E o filósofo Nietzsche, o grande perspectivista alemão, demonstrava isso. É impossível, no exercício da objetividade, suspender o afeto. É impossível cauterizar o afeto, por exemplo. Nenhum de nós faz um exame racional de nada separado do que nós sentimos. Todos os arrazoados que nós produzimos são também impregnados pela simpatia que nós temos sobre determinados assuntos. Simpatias que temos, ou antipatias, com relação a autores. Às vezes, a depender do nível de implicância, talvez nós tenhamos até dificuldade de admitir que um determinado autor é correto no raciocínio que ele faz, porque o que ele produz é contrário daquilo que nós pensamos. E em vários campos, como o campo religioso e o campo político, por exemplo, nós fingimos uma certa racionalidade que é muito impregnada pelas nossas preferências. Produzir um distanciamento, por exemplo, para observar objetivamente
Se um conteúdo doutrinário religioso leva alguém ao desespero, ao equilíbrio, nem sempre é coisa fácil, porque o nível de apego que o indivíduo tem a determinadas personalidades, a determinadas ideias, interfere nisso. Lembremos que a primeira epístola aos Coríntios é escrita por Paulo porque o sectarismo da Eclésia de Corinto é construído sobre personalismo. Paulo apresenta à Eclésia, tempos antes, a doutrina de Jesus, estava tudo certo, até ele sair. Quando ele sai, as pessoas começam, mas a opinião de Paulo é X, a opinião de Cleófas é isso, e aí começam as brigas em razão disso. E Paulo afirma no capítulo 12 que mais importante era preservar aquilo que foi apresentado inicialmente, que era a doutrina do Cristo, que é o mais importante. Divergências, discussões sempre podem haver, mas não a ponto de produzir divisões. E nós fazemos isso em vários campos. E como dissemos introdutoriamente, na doutrina espírita não é diferente. Nós temos muita dificuldade de fazer alguns exames, análises, de reconhecer a grandeza de determinadas pessoas, em razão dessas dificuldades que são íntimas. E quando o Chico vai, aos poucos, por exemplo, se acostumando com a tarefa que ele descobre que precisa fazer, quando ele vai aprendendo a doutrina espírita, ele aprende, por exemplo, sobre a reencarnação. Chico não nasceu reencarnacionista. Assim como Allan Kardec pensava várias teses antes da doutrina espírita, diferentemente daquilo que os espíritos o obrigaram a admitir posteriormente pela análise racional que ele fez. Chico vai adquirindo um pouco mais de equilíbrio, mas o que mais impressiona é que, pelo menos a nós, é a postura que Chico tem de estar sempre perto das pessoas que precisam, sorvendo toda sorte de incompreensão possível. Porque numa cidade pequena como Pedro Leopoldo, tendo a igreja, por exemplo, como um local muito importante, enquanto o padre era o padre da sua infância, para ele foi tranquilo viver ali. Porque, embora o padre tivesse uma dor imensa no coração por ele ficar lidando com fantasma, demônios, etc., ele o amava profundamente e era amado por Chico. O padre que assume depois, em razão do primeiro ter morrido, o padre Orlando, era um padre extremamente hostil a Chico. Basta ver, isso foi a cena do filme que mais me incomodou. Ele entra, um coroinha chega no ouvido do padre e diz assim, aquele ali, que vem de braços dados com outra pessoa é o tal Chico Xavier. E o padre, interpretado por Cássio Gabius Mendes, já fica com o rosto, fica de cara fechada, assim, incomodado com a presença dele. Chico não faz um comentário sobre a doutrina espírita. Não faz uma pregação dentro da igreja, não abre a boca para dizer nada, se aproxima do caixão tão somente. E o homem vai à sua direção. Aliás, desde onde estava, começa a provocá-lo, a maltratá-lo, a agredi-lo, sem a menor necessidade. Eu, que sou uma pessoa de temperamento reativo, pensei, confesso aos amigos, para cada provocação, pensei em umas 10 respostas. Assim, fiquei bastante irritado com aquilo, em razão de ter dificuldade de lidar com isso. De lidar com pessoas autoritárias, hostis, rudes, gente que é grosseira e disfarça isso na linguagem dizendo que é autêntica. Existe uma grande diferença entre autenticidade e grosseria. Geralmente, pessoas que têm essa postura consideram a sua opinião muito relevante. Se elas comprarem a opinião delas pelo preço que vale e venderem pelo preço que elas acham que vale, é um lucro exorbitante, porque são muito ego-referentes. E o padre começa a fazer as provocações e, a certa altura, diz, costumam dizer
que o material que o senhor produz dos livros é uma imitação muito boa. O senhor, de fato, os imita? Estava acusando Chico de fraude. A Chico, naquela paciência, responde: eu não quero nada, não. Eu só vim me despedir do meu amigo. E foi o ponto do filme que me incomodou e eu chorei, porque eu notei uma certa distância, porque eu não teria essa paciência de absorver, como acho que é Joana de Ângeles que diz isso em seus textos, no algodão da sensibilidade, aquela agrestia toda. Há pessoas que conseguem responder, e o próprio Chico fazia isso em alguns momentos, com energia, mas uma energia controlada, movida pela consciência. Gente que é meio raivosa se ressente um pouco porque a gente gosta, não é que a gente gosta, mas vai para o embate às vezes sem pensar muito, vai muito movido pelo impulso. E emociona o fato de ele demonstrar tristeza com a agressão que sofreu. Não é que ele não tenha sentido nada, mas não ter necessidade de responder. Me lembra um pouco numa comparação, embora a reação seja diferente, um fato que acontece com Mahatma Gandhi. Apesar de ele ser um ícone da paz, a situação é diferente, porque ele entra com o Lord Mountbatten, que foi um preposto britânico que foi enviado à Índia para resolver os problemas da emancipação do país, etc., com Gandhi e os outros que faziam o movimento. E esse homem tinha autorização para dar a Gandhi qualquer coisa que ele quisesse. E eles entram numa joalheria, acho que em Londres. O homem entra para fazer alguma outra coisa e Gandhi fica olhando para os objetos e começa a rir, se sorrir e tal. E Mountbatten entende que Gandhi tem interesse de adquirir alguma joia. Ele se aproxima dele. Se eu gostou de alguma, eu tenho autorização da rainha para lhe dar qualquer uma que o senhor quiser. E também do parlamento. Então, escolha. Não tem interesse. Na verdade, eu não quero nenhuma. Aí ele diz, mas eu só estava sorrindo. Eu estou sorrindo exatamente porque eu percebi que não preciso delas. Apesar do seu preço, etc. Tudo isso dentro da lógica de autoidentificação que começa quando ele ainda estava na África do Sul e é jogado para fora de um trem, porque ele sendo mestiço e lá havendo já o apartheid, ele estava ocupando um vagão, que era o vagão de primeira classe, de maneira ilegal, segundo aquilo que havia sido estabelecido por norma. E um homem manda que Gandhi saia para o vagão de cargas para ficar entre os seus iguais. E ele disse, não, eu tenho, ingenuamente, ele vestido como um europeu, terno caro, cabelinho bem engomado, etc. Ele tira o bilhete de primeira classe e ainda mostra ao homem, não, eu comprei o bilhete, eu tenho um direito. Se você não sair até a próxima estação deste vagão e não ir para o outro, eu arremessarei do trem com seus pertences. E é assim que o homem faz. Só que Gandhi entende que aquele foi o momento em que ele começou a viver. Ele diz isso. Foi o ano em que eu comecei a viver. Porque ele desperta. E não tem mais necessidade daquelas coisas, como eu suponho que, embora houvesse muita tristeza em Chico naquele momento, ele já não tinha necessidade tanta de reagir às agressões que recebeu. Mas a mim, em particular, considerando sua mediunidade, considerando as 412 obras, considerando o material que ele produziu, que merece e exige de nós um exame sóbrio, detido, constante, sem a postura da adesão cega, sem a postura do ataque, como muitos fazem equivocadamente. O que mais me impressiona na personalidade de Chico Xavier
é o ser humano. O senso de humanidade, de bondade, renúncia. Chico Xavier tem algumas histórias interessantes, como, por exemplo, uma que demonstra a sua humildade. Quando ele psicografou o Parnaso de Além Túmulo, ele, segundo ele diz, ficava no fim das tardes, no fundo da fazenda modelo, numa horta, regando alho, como ele diz. E lá ele começou a conversar com um certo paraibano chamado Augusto dos Anjos. E Augusto dos Anjos era um poeta meio incomum, pelo menos na época dele, porque era um poeta, para muitos, do grotesco. Augusto dos Anjos conseguia mostrar beleza em coisas que eram feias, como a morte, a doença, etc. E Chico Xavier diz que era muito difícil entender o que Augusto dos Anjos dizia. Ele via algumas imagens, mas tinha dificuldade de traduzir, lembremos. Mais ou menos um monólogo de uma sombra em comparação com o Vozes de uma Sombra, que ele psicografa depois. Né? Encarnado, Augusto dos Anjos diz, sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, larva do caos telúrico procedo, da solidão do cósmico segredo, das substâncias de todas as substâncias. São 20 e tantas, quase 30 estrofes. E Chico conseguiu lá escrever o Vozes de uma Sombra, que de maneira espelhada tem o mesmo conteúdo, mas sob uma perspectiva diferente. Porque, ao que parece, o autor lamenta o fato de ter despendido muita energia num exame pessimista sobre a vida. E o poema começa com uma pergunta, ele dizendo, de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias, etc. São 20, eu tinha inclusive memória esse poema, são 20 e tantas estrofes, muito complexas, e mesmo assim, Chico Xavier diz, eu não consegui entender 50% do que ele estava me dizendo. Eu pensava nas imagens, ele falando dos corpos celestes, falando das bactérias, dos vírus, etc., e eu ficava me perguntando assim, o que esse homem tão inteligente quer comigo, um pobre coitado, que estou aqui no fundo da fazenda modelo regando alho. Então, esse homem que tinha muito cuidado com o que escrevia, com o que falava, porque ele melhora a sua educação gramatical ao longo da vida, ele diz isso, e ele atribui a influência do seu guia espiritual, tinha a singeleza de dizer que a capacidade do que está escrito não é minha, é de quem tentou, por meu intermédio, apresentar uma ideia mais complexa do que aquela que eu consegui. Quando se examina, por exemplo, um livro bastante difícil, do ponto de vista científico, que é Evolução em Dois Mundos, até para se fazer a crítica, a psicografia é dividida entre ele e um sujeito mais habituado à ciência, que é Valdo Vieira, que era um odontólogo, inclusive de formação. Metade do livro é psicografia de Chico Xavier, que é uma metade densa, inclusive, e a outra metade é produzida por Valdo Vieira. Nota-se, sobretudo, nas edições mais antigas, essa consideração. Mas Chico tinha, dentre os valores, virtudes do Evangelho, essa humildade, tinha o bom humor, como a gente sabe, como a situação daquele pânico no avião, que é muito famoso. E tem uma conversa no filme que eu acho até um pouco mais engraçada, assim, pela forma como Nelson Xavier interpreta a cena. Porque do lado, Ailton Graça, que é o ator que faz um senhor que está do lado dele, olha para ele e diz assim, eu conheço o senhor. O senhor é aquele, ó, Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910, em 2 de abril de 1910, desencarna em 30 de junho de 2002, quando o Brasil vence a Alemanha lá na final da Copa, né? Coreia e Japão.
Só que Chico, há muito tempo, precisou abandonar a família que não suportava mais o número de jornalistas e de pessoas incomodando a rotina, e a irmã diz a ele de forma muito dura, e ele sai de forma singela durante a madrugada, carregando um livro e a roupa do corpo, para não incomodar os parentes, e vai morar em Uberaba. E esse homem, na hora, diz a ele assim: eu conheço esse homem, você é aquele homem que fala com o espírito, né, que é de Uberlândia. Ele fala assim: eu sei tudo sobre o senhor. Aí ele fala assim: deve saber mesmo, né, que eu sou de Uberlândia. Ele era de Uberaba, morava em outro lugar já. E logo depois acontece aquele pânico e Chico Xavier começa a gritar como qualquer outra pessoa que não acredita em espírito, que não acredita na imortalidade da alma, etc. E acontece aquela discussão com Emmanuel, segundo ele, diz no Pinga Fogo de 71, bastante interessante, assim, que Emmanuel pergunta a ele: o que é isso? O que está acontecendo? Você não está vendo, não? Nós estamos em perigo de morte, vamos todos morrer. Há várias pessoas no mundo hoje em perigo também de vida ou de morte. Ele usa perigo de vida, a expressão é isso. Vocês não são privilegiados, não. Sim, mas eu estou desesperado, eu estou com medo de morrer e eu vou gritar igual todo mundo está gritando. E ele continua gritando e tal. E Emmanuel diz a ele: bom, já que você vai morrer, pelo menos morra com educação. E ele fala assim: fiquei me perguntando até hoje o que é morrer com educação. E a gente poderia completar: para alguém que já está morto, é fácil dizer para o outro morrer com educação no momento de desespero. Se o avião fosse cair, não ia não acontecer nada. Mas, tanto nessa situação, quanto em várias outras, que se vê em cartas, em relatos de amigos, em biografias, esse bom humor e leveza de Chico Xavier aparece. Quando, por exemplo, ele fala de maneira bem-humorada sobre a angina que o incomodava, sobre o sangramento no olho. E convenhamos, Emmanuel não usava sutileza para conversar com ele assim. Se eu sou médium, meu mentor daquele jeito, acho que era 10 brigas por dia, porque eu não ia ter aquela paciência que tinha. A ponto de, por exemplo, ele estar com sangramento no olho e dizer assim, e se levantar para descansar. E Emmanuel é muito sutil, né? O que houve? Não, estou com muita dificuldade para trabalhar, meu olho doendo, e realmente, o olho sangrando. E ele diz assim: nós temos um. É irritante isso, né, gente? A Emmanuel não está aqui, a gente pode falar. Ele diz assim: nós temos muito o que fazer hoje. Eu estou sentindo dor, você não está vendo, não? Está doendo, está sangrando. Ter um olho num mundo em que várias pessoas são cegas é um privilégio. Isso dói na alma. Eu fico me perguntando o que ele enxergava naquela personalidade para precisar dizer essas coisas. De verdade. Por que eu me pergunto isso? Porque os textos, eu convido os amigos a fazerem isso. Pegam os romances de Emmanuel e leiam. A construção psicológica de personagens é uma coisa que me chama a atenção. Todo mundo diz, assim, os leigos, cientistas estudiosos não, que a transformação de Paulo acontece rapidamente. Teólogos, etc., demonstram que não é tanto. No romance de Emmanuel, lembremos, romance é um estilo de literatura que não é 100% verdadeiro. O romance histórico tem elementos ficcionais, tem elementos reais, e o que importa é o fundo moral da história, é disso que se trata. E a forma como ele vai construindo, mostrando a construção daquele que será Paulo depois, me chama muita atenção. Porque ele mostra, por exemplo, Paulo entra num outro momento, depois daquela discussão com Estevão, num ambiente, e o olhar da primeira vez, ao ver aquele monte de pessoas miseráveis, doentes, etc., um tom bem arrogante nas observações. Da segunda vez, ele entra determinado a
fazer prisões, etc., ele vê Tiago, segundo o texto de Emmanuel, numa atitude religiosa judaica, e isso o agrada. Emmanuel diz isso lá sutilmente. E vai falando de outras coisas que chamam a atenção de Paulo. Ele não consegue entender, por exemplo, sendo uma pessoa arrogante, por que Jesus é tão importante se aquelas pessoas só sabiam, na visão dele, baixar a cabeça, porque elas praticavam humildade e não violência. Por que aquelas pessoas eram assim? E ele segue fazendo isso até o momento em que Paulo tem aquele choque no encontro com Jesus e depois tem de passar 3 anos construindo, Saulo, aliás, e ele tem de passar 3 anos posteriormente construindo uma nova personalidade. Quem lê há 2000 anos, falando do espírito que anima o senador Públio Lentulus, que é personagem lá do escrito dele, e nota o que ele fala sobre o soldado, o escravo Nestório, em 50 anos depois, que é o mesmo espírito, mostra na segunda vez um aquebrantamento que a pessoa só consegue dimensionar se lê o primeiro livro e observando esses detalhes. Porque ao mesmo tempo que aquele homem andava contrafeito, cansado, massacrado pela circunstância social, tinha uma altivez de inteligência quando abria a boca para falar de Roma, por exemplo, que ninguém conseguia explicar, que fazia parte dos arquivos anteriores do espírito. E eu fico me perguntando como foi para Chico Xavier passar tudo isso pela cabeça dele, visto que ele não era um literato de formação acadêmica, etc. Deve ter sido uma experiência muito interessante. Mas gostaria de encerrar as reflexões desta tarde, quase noite daqui a pouco, lembrando um detalhe, uma frase que Marcel Souto Maior escreve no fim do seu livro. Porque quando ele vai construir o último capítulo, ele trata de 1 ano depois da desencarnação de Chico Xavier. E haviam combinado com Chico de usar um código que ele havia mencionado ao filho, mais umas 3 pessoas talvez, para que eles pudessem reconhecê-lo no caso de uma mensagem. E até aquele momento, aquele que havia sido o maior carteiro de que se tem notícia, do ponto de vista da mediunidade, não havia enviado uma mensagem que fosse. E na lápide de Chico Xavier, eu até anotei para ler, para não esquecer na hora. Uma coisa chamou a atenção de Marcel Souto Maior. Isso Chico escreveu e está lá, segundo ele. A minha vida dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. E Marcel Souto Maior finaliza o seu livro escrevendo: Chico pede paz. É a frase, pelo menos na primeira leitura, mais tocante do livro, para mim até hoje, em razão das observações que eu fiz na introdução. Porque todas as vezes que eu noto, de nossa parte, exames críticos de personalidades, eu noto 2 coisas que são muito tristes, a mim entristecem em particular. Ou uma postura de extrema agressividade, quando se discorda da pessoa, quando se discorda de sua vida, quando se discorda do seu trabalho. Ou uma postura que não sabe lidar com falhas, que qualquer ser humano tem o direito de ter, na sua conduta, no seu trabalho, em qualquer coisa. Esperar do outro posturas de santificação é um absurdo e uma conduta violenta. O próprio Chico tinha uma frase em que ele dizia que era
injusto esperar do outro uma virtude que o outro não tinha ainda para apresentar. Dessa perspectiva, alguém poderia dizer que Emmanuel era muito cruel em razão de fazer considerações sobre a vaidade e outras dificuldades. Como eu disse, suspeito que ele soubesse porque ele se conduzia daquele jeito, e o que importa é o resultado, porque Chico é uma pessoa humilde, bondosa, amorosa, gentil. Isso se nota na construção que ele faz ao longo da vida, no amadurecimento. E a impressão que dá é que quando nós, por exemplo, nos negamos a fazer determinados exames, ou não é o caso de Chico, mas, por exemplo, fazer reparos em absurdos que alguém que é caro ao nosso coração falou, fez, que nós só amamos as pessoas até elas não nos mostrarem as dificuldades que elas têm. E na minha modesta opinião, que não altera o preço do dólar, quem não aprecia a falha não pode amar a perfeição. Não pode. O amor incondicional determina o acolhimento também da falha uns dos outros, dos erros, das dificuldades. Chico era grande porque não era vaidoso, não tinha nenhum problema em admitir sua singeleza, seu tamanho, com exagero, porque ele era bem maior do que ele dizia. Mas isso é muito impressionante, porque ele também dedicava esse mesmo olhar aos outros, que certamente foi um olhar que ele aprendeu com Cristo. Quando Jesus olhou para Levi pela primeira vez, ele não viu um publicano, um cobrador de impostos, que massacrava os seus compatriotas como agiota. Ele viu Mateus. E a conversão de Mateus é descrita do jeito mais sintético e mais bonito de todas, para mim. Porque o próprio Mateus escreve: estava na recebedoria um homem chamado Levi. Jesus passou, olhou para ele e disse: vem, e ele foi. Só. Jesus não viu em Pedro um homem voluntarioso que dava opiniões na base do impulso, que era capaz de cortar a orelha de um soldado num momento de conflito, mas era também capaz de fugir e negar a Jesus no momento em que sua vida estivesse ameaçada. Ele viu, desde o primeiro momento, um pescador de almas. Ele teve a paciência de lapidar na intimidade de Pedro, aquele pescador de almas. Nós só conseguiremos ser grandes se enxergarmos, em primeiro lugar, a pequenez que nós temos, nossas dificuldades intelectuais gigantescas, nossas dificuldades morais, afetivas, sem passar pelo exame dessas coisas. Nenhum de nós, e ninguém consegue fazer isso sozinho, nenhum de nós vai alcançar a condição das grandes almas. Para mim, a grande sabedoria de Chico Xavier foi fazer esse percurso. Conseguir admitir suas fraquezas, suas dificuldades e entender. A minha boia de salvação é o meu trabalho e o meu autoburilamento. Eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. E foi isso que ele fez. Se deu certo, tanto quanto ele pretendia ou não, isso é um assunto entre Chico Xavier e Deus. Porque Jesus diz a nós outros, naquela época ainda hoje, que nós não devemos fazer esse tipo de avaliação assodada. Ele dizia: não julgueis, para não ser julgados, porque da mesma maneira com que julgares, sereis julgados, e com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Ao contrário, Jesus nos disse que toda a lei e os profetas se resumiam ou dependiam de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para alcançarmos essa condição, nos espelharmos em boas pessoas, em indivíduos de personalidade gigante, como Chico Xavier e outros, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração,
que ele seja o calor maior das nossas aspirações, a aquecer os nossos corações nos momentos fugazes de alegrias e de dores, mas também a imperecível luz de nossa consciência. Muito obrigado pela atenção, muita paz, até a próxima.